Olá, galera! Esse vídeo é continuação do vídeo anterior sobre o nacionalismo. Continuo falando sobre o nacionalismo. Resolvi fazer em duas partes porque senão ia ficar muito grande. Pedrinho, ó, tô gravando. Para com isso. Para não ficar muito grande, então, fiz em duas partes. E se você não assistiu o primeiro vídeo, a parte 1, assista, porque tem a ver com o que eu vou falar aqui também. Vou deixar o link na caixinha inbox aqui embaixo, tá bom? O que eu ia falar mesmo? Nacionalismo. Quem pode ser nacionalista? Qualquer um pode ser nacionalista, todo mundo pode ser nacionalista, mas dessas figuras políticas que se dizem patriotas, que se dizem nacionalistas, será que elas realmente são patriotas? Será que elas realmente são nacionalistas? Você que se diz nacionalista e tem aí uma afinidade a determinada figura política, a determinado político, será que esse político te representa? Será que ele realmente é nacionalista? Será? Já questionou? Vamos então assim analisar com frieza. O Bolsonaro, ele se diz nacionalista. Aliás, muitos nacionalistas que eu conheço acabaram vendo que o Bolsonaro, quem realmente o Bolsonaro era, se ele realmente era nacionalista, se ele realmente tinha a ver com o Dr. Enéas, se ele representava aí uma continuidade da luta do Dr. Enéas, e eles caíram em si, enfim, saíram dessa onda de Bolsonaro, de ser eleitor do Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro, gente, ele não é nacionalista. O fato desse cara ficar dizendo, ficar aí falando, dando entrevistas de que nós temos que tomar cuidado com a invasão chinesa, que a China é comunista e que a gente não pode entregar setor estratégico para a China, e eu já ouvi isso várias vezes, a China compra o nosso nióbio, etc e tal, isso não faz dele nacionalista. Porque, primeiro, tudo bem, concordo, a gente não pode entregar setor estratégico para chinês, para ninguém, não é só para chinês, é para ninguém, mas nem se Deus, Jesus Cristo descer na terra e falar assim, não, venda para o reino do céu o setor estratégico, não pode, gente. O setor estratégico é sine qua non para o desenvolvimento do país, enfim, para que o governo tenha gestão econômica. Pedrinho, ó, cá pra nós, né? Você é antinacionalista, por acaso? Então tá bom, maneira. Pra ninguém, setor estratégico não deve ser entregue pra ninguém. Agora, o cara fala sobre a China e defende os Estados Unidos, acha que o nosso nióbio tem que ser entregue para os estadunidenses, diz que os Estados Unidos são nossos amigos. Poxa vida, né? Pega um livro de história e vai ver a intervenção dos Estados Unidos no Brasil, o que os Estados Unidos faz na sua zona de influência, que os Estados Unidos é o país mais intervencionista que existe na face da Terra, é o país que usurpa, que domina, que invade, etc, 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 que não tá nem aí com a autodeterminação dos povos. Enfim, então não dá para dizer que é nacionalista e ficar defendendo os Estados Unidos e ficar batendo continência para a bandeira estadunidense. Você tem que ter respeito, tá? Eu não tô aqui dizendo que a gente tem que odiar os Estados Unidos, odiar a Inglaterra. Não parto disso. Não faço coro a discurso xenófobo. Não sou xenófoba, não tenho nenhuma afinidade à xenofobia. Eu acho que nós temos que respeitar, porque enquanto seres humanos, a nossa essência, na verdade, é universal. Mas se a gente for trazer para a sociedade, for trazer, enfim, para a vida, né, para nossa vida, para nossa inserção social, para as questões políticas, a gente tem que ser nacionalista, a gente é brasileiro, não tem como você negar isso. Ô, puta que pariu! Desculpa. O Bolsonaro, então, ele não é nacionalista, ele só é contra o comunismo chinês, que na verdade não é comunismo coisíssima nenhuma, porque a China ela é nacionalista, a China não é comunista, a China é nacionalista. Então, para começar, fica aí reproduzindo essa paranoia de que tudo
tudo é comunismo, de que é o comunismo que está destruindo o Brasil, de que é o comunismo. Só por aí, essa gente que fica reproduzindo discurso paranoico e esquizofrênico de que o comunismo é o grande inimigo da pátria, etc. e tal, não é nacionalista, tá? Porque o comunismo nem existe, na verdade. Nós vivemos num sistema global capitalista e cada país desenvolve ali do seu modo nacionalista, customiza as suas ideologias e se comunica com o mundo capitalista. A China também é capitalista, então, nesse ponto de vista. Não vou falar mais sobre esse assunto porque dá outro vídeo se a China é ou não comunista, etc. e tal. A burguesia é nacionalista? A nossa burguesia não tem nada de nacionalista, né? Nada, absolutamente nada. O nacionalismo burguês, ele já nasceu doente, ele já nasceu comprometido. Por quê? Esse nacionalismo nasceu quando o Brasil se tornou república. E como havia uma resistência da influência da Inglaterra no Brasil Império, durante o Brasil Império, porque o Brasil Império ele herdou essa influência de Portugal. Portugal era uma espécie de protetorado da Inglaterra e o Brasil Império herdou isso de Portugal. Quando o Brasil se tornou república, havia uma resistência da própria burguesia também a essa influência inglesa no Brasil. Essa resistência era patrocinada ou apoiada pelos Estados Unidos, que tinha ali aquela emulação da zona de influência. E depois eles se entenderam, né? Depois eles acabaram se entendendo. E a partir daí esse nacionalismo já nasce dependurado no saco dos Estados Unidos. Então você vai ver uma burguesia que se diz nacionalista, mas na verdade não é nacionalista coisíssima nenhuma e é pró-Estados Unidos, em nome do livre mercado, etc. e tal, uma ideologia que o próprio Estados Unidos não praticam, porque os Estados Unidos, eles praticam um liberalismo customizado, na verdade são nacionalistas também. Os Estados Unidos são nacionalistas, protecionistas, agora então, mais ainda. E o nacionalismo dessa gente que saiu na rua vestida aí, sabe, com o uniforme da seleção brasileira, CBF, hiper corrupta, né, para lutar contra a corrupção, saiu vestida de uma instituição, do uniforme que representa uma instituição super corrupta, muito coerente. Essa gente é nacionalista, essa gente é patriota, essa gente que não gosta do PT, que queria o impeachment da Dilma e em nome do Brasil saiu batendo panela, essa gente é nacionalista? Não, essa gente não é nacionalista, essa gente é umbigocêntrica e intoxicada ideologicamente, como o Ciro Gomes usa esse termo, né, de intoxicação ideológica. Essa gente é intoxicada ideologicamente porque a classe média, principalmente, que foi, né, quem saiu em peso aí batendo panela, a classe média deveria ter uma consciência nacionalista de verdade, porque só com a consciência nacionalista, com a soberania do país, com o desenvolvimento de toda a sociedade, de todo o país, que a própria classe média pode experimentar também o seu progresso. Então a gente vê que há uma grande deturpação sobre a manifestação nacionalista. Essa gente não é nacionalista. Ficar dizendo que imposto é coisa de comunismo, que a gente paga muito imposto, que o Brasil não deveria... Isso daí não é ser nacionalista, tá? Isso daí é ser bobo, ser besta, porque dizer que imposto é coisa de comunismo, eu já fiz vídeo sobre isso também, achar que a classe média paga muito imposto porque é coisa do comunismo, porque é o comunismo que está tomando o Brasil. Isso é coisa de gente burra, né? Infelizmente, analfabeto, não entende a natureza dos impostos, não entende por que a gente não tem correspondência dos impostos. E assistam, eu fiz um vídeo a respeito, vou deixar também o link aqui na caixinha, e assistam, que lá eu explico por que a gente não tem contrapartida dos impostos e que isso está ligado diretamente com o fato de nós sermos uma colônia. Enfim, gente, quando você ver alguém que se diz nacionalista, eu sou nacionalista, tá? Mas eu sou eleitor do Bolsonaro. Você questiona. Tá, você diz que é nacionalista, mas você acha certo, então, que o seu candidato, ele aí discurse dizendo que é a favor de entregar o nióbio para os Estados Unidos? Olha o posicionamento, olha a atitude da política externa dos Estados Unidos, que é justamente roubar os recursos naturais das nações.
uma pesquisa rápida no Google, vocês vão ver que vocês vão ver as atividades dos Estados Unidos no Oriente Médio e em qualquer parte do mundo é sempre assim, atraído por recursos naturais, porque eles precisam manter o padrão da sua moeda, o petrodólar. Eu já fiz vídeos falando sobre isso também. Então, isso é ser nacionalista, é entregar o nosso país para um gigante, para um império. Isso também não quer dizer que a gente tem que entregar para a China, tá? Eu não compactuo com isso, que a gente tem que mudar de dono. Não, a América Latina, essa grande pátria latina e o Brasil, a gente tem que buscar a nossa inserção justa, né? Qui pro quo, interdependência e fazer parte não fazer parte da hegemonia, mas pelo menos ser respeitada por essa hegemonia. E por que não fazer parte também, ser protagonista, né? Porque o Brasil tem todas as qualidades, o Brasil tem aí vocações de riquezas que podem aí atender a nossa industrialização, coisa que os outros países não têm, eles precisam das commodities de outros países para manter a sua industrialização, a China, os Estados Unidos, que são países extremamente industrializados, que precisam do Brasil. Então por que a gente não pode falar em interdependência entre esses países? Quando você ver alguém falando que é nacionalista, você questiona, tá? Para ele, o que é o nacionalismo? Qual é a representatividade que ele tem? Porque se ele falar que o nacionalismo e a representatividade dele é o Bolsonaro, ele ou está enganando ou está enganado, como diz aí um professor marxista que eu gosto de ouvi-lo. Ou está enganando ou está enganado, porque o nacionalismo, ele não apregoa nenhuma ser assim, ficar de quatro para nenhuma parte, tá? Para nenhum polo hegemônico, nem para os Estados Unidos, nem para a China. O nacionalismo, ele tá aqui, é nossos interesses. E aí como nós vamos nos comunicar com o mundo. E o Bolsonaro, ele não tem nada a ver com o Dr. Enéas, gente. Pelo amor de Deus. O Bolsonaro não entende coisíssima nenhuma de economia. O Bolsonaro é aquilo, sabe? Aquela coisa limitada, sabe? Caricata. O Dr. Enéas não, ele sabia, ele dominava o assunto, ele tinha um discurso que qualquer pergunta que você fizesse a ele, ele saberia responder com coerência, ele entendia a questão nacional, ele nunca defendeu a entrega do Brasil aos Estados Unidos, assim, esse modelo neocolonial que é aí, o que o establishment solidificou pra gente. Ele era contra o neoliberalismo, ele não se dizia liberal, ele só dizia que também não era marxista, enfim, ele não acusava o comunismo de ser o grande algoz da nossa dependência, da nossa tragédia toda. Isso daí é coisa de pessoas que não conhecem, que reproduzem o discurso do Bolsonaro, e porque ouviu, sei lá, alguém dizer que o Bolsonaro tinha a ver com o Dr. Enéas, porque o Prona também errou em determinado momento atrelar a figura do Bolsonaro ao partido, sabe, não tem nada a ver. Na verdade, não tem nada a ver o Enéas e o Bolsonaro ele não é nacionalista, nem o Bolsonaro, nem o Fernando Henrique Cardoso, essa gente toda aí não é nacionalista, tá? E o Lula é nacionalista? Bom, aí é uma coisa para um outro vídeo, tá? Pra gente conversar, porque a gente tem que fazer uma análise mais profunda a respeito disso. E é isso aí. Tchau, tchau.